Quanto aqui já brincaram de 2 elefantes? Já brincaram de 2 elefantes? Não? Então vou lembrar vocês como é que funciona, certo? Tem uma musiquinha. Quando você quer irritar alguém, né? Quando você quer irritar, por exemplo, alguém tem irmão e irmã aqui? Levanta a mão. Então, se você nunca fez, eu vou dar a você uma dica de como é que você pode irritar o seu irmão e sua irmã rápido e facilmente, certo? Você canta a seguinte música com ele: um elefante incomoda muita gente. Elefantes incomodam muito mais. 2 elefantes incomodam muita gente. 3 elefantes incomodam muito mais. E aí você faz até uns 10, só, bem no ouvido dele, certo? Isso é o quê? Isso é o poder da multiplicação, certo? Se você quer irritar alguém, você tem que multiplicar essa irritação. E eu tenho certeza que minha irmã, ela tinha ódio mortal quando eu fazia isso. Ela queria, não, ela não tinha só, ela demonstrava, ela saía correndo atrás de mim pela casa e mandava eu parar de cantar essa brincadeira, né? Certo? Ela me chamava lá de nomes assim bem amorosos, que eu não vou repetir aqui para vocês, mas essa brincadeira, ela nos ensina uma lição. Tudo na vida, quanto mais ou maior é o impacto, certo? Você, obviamente, pode argumentar que na sua própria vida você tem questões que, quando acontecem, impactam você muito mais do que geralmente uma coisa só ou 2 coisas só. Estresse, quando vem de bolo, impacta você muito mais. Da mesma forma, né, quando bênçãos vêm na sua vida, impacta o seu humor muito mais. Então, tudo demais impacta você, ou positivo ou negativamente. Então, é assim tudo na vida. Quanto maior o número de algo, maior é o seu impacto. E Paulo era um homem tão sábio que ele conhecia esse conceito da potenciação espiritual. Por isso que ele colocou isso condensadamente nesses 2 primeiros versículos do capítulo 2 da 2ª carta a Timóteo. E lá ele diz o seguinte: tudo, portanto, meu filho, ser forte na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que ouviste de mim entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis que sejam capazes de também ensinarem os outros. Aqui Paulo inicia essa sessão com qualidades para aqueles que desejam seguir os passos de Onésiforo, né, que a gente viu semana passada, e não serem iguais a Fígelo ou Hermógenes. E as primeiras qualidades que ele desafia Timóteo a desenvolver é a qualidade de confiável ou fiel, né, e capaz. Ele dá aqui 2 qualidades. E além dessas qualidades para um servo, Paulo também ele mostra a Timóteo como estabelecer um ministério forte, um ministério multiplicador. E em outras palavras, ele ensina a potencializar o ministério, a multiplicar a capacidade de alcance do próprio Timóteo. E ele descreve a Timóteo 3 etapas básicas para desenvolver líderes fiéis e capazes de transmitir a graça. E a gente iniciou essa série, né, mostrando a vocês como a gente está atrasado no desenvolvimento da graça aqui no Brasil, quando a gente compara o nosso desenvolvimento com outros campos missionários onde a nossa missão atua. E eu gostaria de compartilhar com vocês que a razão única que eu e Michele aceitamos o chamado de Deus de servir ao Senhor no Brasil foi para ver o Evangelho da Graça alcançando milhares de pessoas. Essa missão, ela nos consome. A gente conversa o tempo todo, a gente vai dormir discutindo sobre ela, para que a gente possa entender quais são os entraves, como é que a gente pode destravar esse alcance para mais pessoas. E nós realmente cremos que o Brasil é a chave para alcançar milhões de pessoas na América Latina. Por quê? Porque o Brasil é o país mais importante da América Latina. Quer os outros demais reconheçam isso ou não, a gente é. Certo? A gente não só é economicamente, mas também em influência. Não só em território, né, mas também através de força cultural. Nós temos um
uma potência em nossas mãos. E essa missão, ela tem que consumir também o seu dia, a sua noite. Ela tem que dirigir a sua agenda, ela tem que filtrar os seus relacionamentos, ela tem que direcionar os seus investimentos financeiros. Nós não podemos cansar de orar por mais obreiros e mais IBGs. Não podemos. Você sabe por quê? Porque a missão de Deus, ela é muito simples. O desejo de Deus é alcançar multidões com a mensagem da graça. Vocês creem nisso? Certo? O desejo de Deus é alcançar multidões com essa mensagem maravilhosa da graça. E a gente vê isso nos versículos 1 e versículo 2. E aqui há 3 etapas para que nós possamos ver homens e mulheres abraçarem a mensagem da graça. E para que a gente abrace essa mensagem, a gente precisa abraçar essas 3 etapas de potenciação, certo? Do espalhar dessa mensagem. E a primeira etapa para alcançar mais pessoas com a mensagem da graça descrita aqui por Paulo é você se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. E Paulo poderia escolher aqui no versículo 2 qualquer outro desafio, né? Dê mais dinheiro, abra mais igreja, faça mais isso, faça mais aquilo, mas ele escolhe entre todas as metas, todos os alvos que ele poderia compartilhar com Timóteo. Ou ele poderia ter dito a Timóteo: Timóteo, eu quero que você sente e faça um planejamento detalhado de quantas igrejas você vai plantar na sua vida. Timóteo, eu quero que você faça treinamento, eu quero que você chame uma mentoria para ajudar você a destravar o que está travando aí a expansão do seu ministério. Mas não, ele escolhe desafiar Timóteo a ser forte na graça que há em Cristo Jesus. E Paulo deixava aqui claro para Timóteo a seriedade e importância dessa missão, quando ele começa esse desafio, não como algo exterior, mas algo interior na vida de Timóteo. Ele crê que a chave para o alcance de milhares de pessoas, através de Timóteo, está nele. Está nele se fortificar na graça que unia, na graça que levou a Paulo a investir pesadamente na vida dele, e que levou Timóteo a ser o homem que ele era naquele momento ali, seguindo Paulo, disposto a levar o legado de Paulo para frente. E foi devido ao relacionamento de pai e filho que eles tinham, que Timóteo veio a se tornar um grande líder. E ele de fato tem 2 cartas que carregam o seu nome. E Paulo escreve uma carta à igreja da qual ele passa para Timóteo, tanto que ele confiava em Timóteo. Esse relacionamento ele só existiu de confiança entre esses dois por causa do quê? Por causa da graça de Cristo que fortificava primeiro a vida de Paulo e agora fortificava a fé do discípulo de Paulo, que é Timóteo. E muitas vezes, sem perceber, a gente encontra fórmulas magníficas na palavra de Deus. E aqui Paulo ele nos dá uma forma simples de crescimento exponencial da graça. E qual é? A fórmula é simples: invista na sua vida com a graça do Senhor, e você irá se tornar, certo, uma plataforma de graça para os outros. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, Paulo não só desafia o seu filho a ser forte, mas ele também diz em quem ser forte. Ele poderia ter repetido as palavras de Josué 1:8, né? Que a gente fala, que a gente tem cânticos a respeito, né? Seja forte, né? Porque eu estou, e corajoso, porque eu estou contigo. Não, ele escolhe alterar isso aí, agora na visão e perspectiva que nós, crentes do corpo de Cristo, possuímos e temos acesso. Nós podemos ser fortes na graça em quem? Em Cristo. E a força para a vida e ministério é encontrada na graça que há só em Cristo Jesus. Sem graça não há vida. Sem vida
não há o que compartilhar. Você já para para pensar nisso? Não há o que compartilhar. É apenas com a graça que obtemos vitória sobre o quê? Sobre as tentações, sobre as pressões da vida, sobre os traumas que vieram a acontecer a nós. E é apenas através da graça que há em Cristo a oportunidade de ser alcançado e alcançar vidas. É em Cristo que há o potencial de produzir nessas pessoas transformação igual a que você recebeu na sua vida. Então, começa em você. Você tem que lembrar disso aí. Isso faz todo sentido quando a gente faz uma comparação com o mundo natural, né? Quando um pai ele quer transferir riqueza, seja qual riqueza for, para o seu filho, certo? Ele não pode só simplesmente deixar o nome do filho num testamento. Ele tem que ensinar aquele filho a fazer o que com a riqueza que ele vai deixar? Administrar, né? Não só administrar, como ele tem que ensinar para o filho, se ele quer realmente deixar um legado para aquele filho que vai durar, ele tem que ensinar o filho também como ele construiu riqueza, para que o filho também continue a construir riqueza. E assim é com a vida. No mundo antigo, havia a tradição dos pais passarem para os filhos a sua profissão. Então, se você era sapateiro, você fazia o que com seu filho? Você colocava ele para trabalhar com você, e você ia ensinando a ele todos os detalhes da profissão, porque no dia que você morresse, ele assumiria os negócios e continuaria com o seu sustento dali para com a sua família. E assim era se você era marceneiro, e assim era se você era ferreiro, e assim era qualquer profissão. A profissão era transferida através do ensino, da instrução e da convivência. Certo? Essa era a chave dessa transferência de riqueza. E assim é para ser conosco. Se desejamos alcançar multidões com a graça, ela primeiro tem que permear a nossa vida. As pessoas têm que desejar o que a gente tem. E para desejar, elas têm que olhar para você e dizer, eu quero o que esse cara tem. Se você deseja alcançar outros com mensagem da graça, você precisa viver dela. Número 1. Você precisa viver dela. Eu vou pedir, deixa eu ver aqui quem está mais fácil. Jesus, por gentileza, tu pode pegar aquele pneu que está ali atrás para mim, por favor. Aproveita e usa o pano para tu não sujar a mão. Senão tu vai voltar para cá com mão preta. Certo? Cadê Felipe? Felipe está aqui. Isso aqui vai ser uma boa lição para Felipe. Ele vai entender. Obrigado, meu irmão. Certo? Não sei se foi ano passado, né? Felipe chegou para a gente num dos grupos e disse, rapaz, eu atrasei porque o meu pneu furou. Tá lembrado, Felipe? Certo? O pneu furou. Aí Felipe passou semanas sem ir no borracheiro consertar o pneu. Por quê? Porque estava sem tempo. E aí um belo dia acontece o quê? Fura o outro pneu. Não é? E aí Felipe lembra, eu não tenho um quê? Um step. O meu step está murcho, igual o pneu agora que está furado. Isso aqui serve para quê? Do jeito que está aqui. Dengue, né? Tá? Plantar uma planta, né? Se amarrar numa corda, talvez balançar no balanço, né? Um guri aí, qualquer desse aí. Mas do jeito que está aqui não serve para absolutamente nada, porque não está preparado. Não está preparado para o propósito. Da mesma forma você, certo? Você não pode ser um step murcho. Você tem que ter um step cheio. Então, se você quer cumprir o seu propósito dentro do programa de Deus, de multiplicar e alcançar milhões, você precisa estar preparado. E para estar preparado, você precisa estar o quê? Funcionando dentro da sua função. A gente precisa lembrar disso aí. Mas o que seria essa graça, né? Para que a gente entenda do que a gente tem que ser preenchido, o que já foi, o que a gente pode já desfrutar, o que Deus providenciou em Cristo e que a gente deve se fortalecer nisso. A graça, ela providenciou vários elementos, várias coisas maravilhosas, mas eu vou mencionar algumas para vocês aqui. Não tem aqui projetado, então se você quiser você pode ser rápido no gatilho e ir lá para os textos, ou você pode anotar, certo? Primeiro de tudo, a graça de Deus providenciou redenção. A gente encontra sobre essa redenção em Romanos 3, 24.
Romanos 3, 24 nos ensina: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ele lhe redimiu. Ou seja, você é uma nova pessoa, uma nova criatura. Além disso, a palavra de Deus nos ensina, se você for agora para Efésios, certo? Se for lá em Efésios agora, tá? Você vai ver aí no capítulo 3, versículo 9, que ele deu a você o quê? Riqueza interminável. 3:9 diz isso aí, ó: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos criou. No versículo 8, na verdade. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis. Ou seja, elas não terminam, você descobre e você tem mais em Jesus. Em Efésios, agora capítulo 1, certo? Volta aí uma página. Efésios 1, versículo 7. A graça de Deus providenciou para você perdão. Olha só o que diz lá: nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Segundo o quê? As riquezas da sua graça. A graça, ela comprou a sua dívida. E ela deu você crédito. E aí, se você está em capítulo 1, agora vai para o capítulo 2, versículo 5. Nos ensina que também a graça nos providenciou vida eterna com Cristo. Versículo 5 diz: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos, pela graça sois vivificados. Você estava morto, agora você está vivo para com Deus. E aí, a gente já está em Timóteo, né? Vai agora em Timóteo, primeira carta de Timóteo, no capítulo 1 de Timóteo, versículo 14. Deus nos diz que Ele nos providenciou através da sua graça fé e amor. A maior necessidade do homem é de ter esperança e de ser amado. Amém? Se você já fez besteira na sua vida e continuou a fazer, é porque você acha que você ainda não é amado perfeitamente. Você está procurando amor no lugar errado. Ou em pessoas, ou em situações, ou em cargos, ou em profissões, ou em títulos, ou em reconhecimento. Veja só o que Deus diz que Ele já providenciou para você. 1 Timóteo 1,14. E a graça do nosso Senhor superabundou. Ela não só deu pouquinho não. Superabundou com o quê? Com a fé e o amor que há em quem? Em Cristo Jesus. Não há mais em ninguém. Você não vai achar isso na sua esposa, no seu esposo, num namorado, numa namorada, num trabalho, em dinheiro, em uma profissão, num diploma. Você não vai achar esperança e você não vai achar amor. E por último, Ele nos deu um chamado santo para a salvação. E aí você vai para a carta, segunda carta de Timóteo mesmo, a Timóteo, e você abre lá no capítulo 1, a gente já viu até, certo? Esse versículo, no versículo 9, só para repetir, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não foi nada que você fez, mas segundo o seu próprio propósito e a, o quê? Graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. O melhor resumo para mim, de tudo que a gente está falando aqui, do que a graça nos providenciou, e porque a gente tem que se fortalecer nela, encontra-se em 2 Coríntios 8:9. Em 2 Coríntios, agora a gente vai projetar aqui, você não precisa abrir não. 2 Coríntios 8:9 diz: pois já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor a vós, se fez pobre. E é isso aí que é um processo da o quê? Da encarnação e da crucificação, que ele está se referindo aqui. Para que pela sua pobreza vos tornasseis, o quê? Ricos. O que a graça de Deus proporcionou para nós é interno, presta atenção, interno, é força espiritual, é energia interior e poder capacitador. É isso que a graça de Deus providenciou. E é por isso que Paulo declara aos Filipenses, em sua carta, no capítulo 4, versículo 13, pois todas as coisas posso naquele que me fortalece. Como é que ele me fortalece? Na graça dele. Eu não estou aqui me referindo às suas posses materiais, mas estou falando aqui do quê? Eu estou falando aqui da sua atitude.
Atitude de vencedor em Cristo Jesus. Você se comporta como um vencedor? Ou como um derrotado dentro da sua casa? Você se comporta como um vencedor ou um fracassado no seu trabalho? E eu não estou falando aqui de progressão financeira não. Certo? Eu estou falando aqui de riqueza emocional, de riqueza mental, de riqueza espiritual. As pessoas olham para você e dizem: eu quero que esse cara me lidere. Você inspira nas pessoas de liderança. Você tem estabilidade. Você tem direcionamento. Você busca o Senhor. Você é uma pessoa que eu quero falar com Ele, porque Ele sabe das coisas de Deus. É essa riqueza e essa vitória que temos na pessoa de Jesus através de sua graça. Isso envia uma mensagem clara de graça ao mundo, meu irmão. Clara de graça ao mundo. Pois quando os que estão próximos a vocês verem que as coisas não lhe abalam facilmente, eles vão perguntar o quê? O que você tem? Eu quero que você tenha. Eu quero que você tenha. Certo? Fortifique-se, primeiro etapa, para alcançar milhões. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Repita comigo. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E quando você se fortificar na graça que há em Cristo Jesus, você será uma fonte para milhões. É simples. A segunda etapa, para que você possa alcançar milhões através da sua vida, com a graça de Deus, é você desafiar homens na verdade. Você precisa desafiar homens na verdade. Isso aqui a gente encontra na primeira parte do versículo 2, onde Paulo lança um desafio a Timóteo que vai além do próprio Timóteo. Ele desafia Timóteo quer que você olhe além da sua vida, de herança que você vai deixar. E ele diz para Timóteo: e as coisas que ouviste de mim entre muitas testemunhas, as mesmas faz o quê? Confia a homens fiéis. Agora preste atenção na frase: as coisas que ouviste de quem? Ele diz de quem? De mim. Então Timóteo era para confiar e passar as coisas que ele ouviu de quem? De Paulo. Não era de Pedro, não era de João, era de Paulo. E nós sabemos que Paulo ensinou a Timóteo a mensagem da graça. Isso com certeza faz parte daquilo que somos desafiados a fazer também. Nós precisamos ensinar a mensagem da graça, pois só nela vamos encontrar verdades para hoje que de fato libertam. E além da mensagem da graça, Paulo ensinou a Timóteo ao quê? A pastorear pessoas. Desafiar essas pessoas a se envolverem no ministério, investirem na obra de Deus. E fica claro aqui que nós também temos a mesma responsabilidade transferida para nós. E Paulo fez isso de uma forma direta e indireta na vida de Timóteo. E isso quer dizer que a gente precisa fazer o quê? A mesma coisa, certo? Ele não só verbalizou, como ele vivenciou, direta e indiretamente. Não adianta ensinar sobre a verdade e viver mentindo. Eu estava conversando ontem lá no GV do Cabo, que uma vez eu estava vendo o jornal, aqueles chargezinhos que tem no final, hoje em dia parece que nem tem mais, né? Eu não sei, faz tempo que eu não pego um jornal físico, então não sei. Mas lembra que tem uns chargezinhos na coisa de entretenimento e diversão, né? Na seção do jornal. E lá tinha 3 fotozinhas, 3 chargezinhas. A primeira era um pai dando um sermão no filho: nunca minta. A segunda era o telefone tocava e o menino, telefone residencial, tocava, o menino respondia e era alguém pedindo para falar com o pai. Na terceira, o pai disse: fala que eu não estou. Não adianta você falar e há uma desconexão do que você vive. Não adianta. Não adianta ensinar sobre mordomia, mas viver mendigando quando o assunto é relacionado à obra de Deus. Não adianta falar sobre como você deseja que os seus parentes cheguem ao conhecimento da pessoa de Jesus, mas você nunca fala deles. Nunca fala para eles, dele.
Então, a sua vida é uma lição prática de tudo o que você ensina verbalmente. Tudo. O 26º presidente dos Estados Unidos foi Theodore Roosevelt. Ele tem uma frase muito conhecida, que é a seguinte: as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa. Certo? Você tem que lembrar disso aí. A melhor maneira de demonstrar cuidado pela vida das pessoas é os desafiando a crer e viver da verdade, como você crê e você vive da verdade. Tem que se encaixar. Se não se encaixar, vai cair aqui, ó, vai entrar aqui e sair por aqui, né? Como a gente fala aqui. É muito importante a gente observar de quem Timóteo recebeu o evangelho para confiar a outros homens fiéis. Por quê? Porque Paulo instruiu Timóteo a confiar a homens fiéis uma mensagem muito específica. Não foi uma mensagem generalizada, foi uma mensagem muito específica. É tão específica que Paulo diz: as coisas que de mim ouviste. Não é que ouviu de ninguém, que de mim ouvisse. Não é aquilo que você ouve de Pedro, ouve de João, ou lê em Marcos, Mateus, Lucas, ou qualquer um dos outros 12. Mas aquilo que Timóteo ouviu de Paulo é para ser confiado a outros homens fiéis, como Paulo foi. E nós já vimos que a origem do evangelho revelado ao apóstolo Paulo foi quem? O próprio Jesus, né? Foi o próprio Jesus. Você não lembra? Eu quero refrescar a sua mente. Vai lá em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, não recebi de homem algum, nem o aprendi, mas eu o recebi pela revelação de Jesus Cristo. Ninguém ensinou a Paulo o conjunto de verdades que ele ensinou a Timóteo. Foi Paulo quem recebeu de Jesus e passou tudo o que foi revelado a ele do Evangelho da Graça para Timóteo. E isso aqui mostra o quê? Mostra claramente que as verdades a serem repassadas para outros homens são as verdades reveladas a Paulo. Não a outro, mas a Paulo. E a gente já frisou isso aqui muito bem durante as mensagens do capítulo 1, que só podemos encontrar essas verdades para hoje, para nós, nas cartas de quem? De Paulo. Talvez seja por esse motivo que Paulo usa o termo testemunha aqui. As coisas que ouvistes de mim diante de testemunhas. Por que ele usa essa palavra testemunha? Eu tenho para mim que ele usa essa palavra testemunha para colocar um peso do desafio que ele está lançando sobre a vida de Timóteo. Porque a palavra testemunha vem da palavra grega martis, né? Que é quando a gente tira a nossa palavra portuguesa, né? Também. E descreve alguém que pode testificar do que viu. Então Paulo, ele está dizendo aqui: Timóteo, eu quero que você lembre que eu não só ensinei a você, as pessoas viram o que eu ensinei a você. Tem testemunhas do que eu ensinei a você. Então Timóteo aqui era para ser completamente coerente e fiel ao que Paulo passou para ele. E é uma certa pressão saudável da parte de Paulo para com o seu filho aqui. É como se ele estivesse dizendo: se você não repassar a mensagem revelada a mim, não é por minha culpa, meu filho. Pois há várias testemunhas que podem testificar do quanto eu me esforcei para lhe transmitir verdades precisas que o Senhor me deu. Preste bem atenção nisso aí. E na última parte do versículo, Paulo lança o desafio: confie essas específicas verdades, certo? Que você recebeu de mim, diante de testemunhas que podem testificar que eu passei. Confie a homens o quê? Fiéis. Eu não quero excluir as mulheres daqui, eu não quero que você entenda que talvez você saia daqui e dizer: pastor Joaquim é tão machista. Eu não quero que você pense dessa forma, tá? Mas, em primeiro lugar, Paulo desafia a que sexo? Galera, nós homens, certo? E não é qualquer homem.
que ele está desafiando aqui? Ele está desafiando o quê? Homens fiéis. Que tipo de homem fiel Paulo se refere aqui? Paulo se refere aqui a homens que se mostram fiéis na verdade de permanecer nesta verdade. Obrigado, meu irmão. Na execução das ordens que ele deu e nos deveres de líderes espirituais que ele tem. Permanência na verdade, execução das ordens, certo? E o quê? E também nos deveres de líderes espirituais. A pergunta é: você é esse tipo de homem? Estou falando aqui aos homens, viu? Você é esse tipo de homem. Você está permanecendo na verdade que Paulo revelou. Você está executando as ordens de multiplicar-se em outros homens. E outra, você está cumprindo os seus deveres de líderes espirituais, dentro do seu lar, na sociedade e na igreja do Senhor Jesus. Eu estou aqui só passando o recado, galera, porque eu também sou o receptor dele. Eu também tenho que prestar conta disso. E eu estou prestando conta aqui do Senhor, de mim, e ao mesmo tempo do que eu estou fazendo para desafiar vocês, homens. Vocês precisam se engajar. Precisam entrar nessa dança. Você deseja ser esse tipo de homem? A grande pergunta. Ou você deseja continuar se escondendo, assim como Adão fez? E não ficar fugindo da sua responsabilidade. Então, se você deseja ser esse tipo de homem, então desenvolva fidelidade nos negócios do Senhor. Seja um cara confiável. Lidere a sua família com os princípios da palavra. Busque servir a igreja do Senhor através de tarefas desafiadoras. Não só que você se sente confortável, mas o que é desafiador. Engaje-se em discipular outros homens para se tornarem fiéis como você. Seja uma luz, seja um farol. Não seja um homem passivo. E você, se é passivo, está na hora de você deixar de ser. Você precisa biblicamente lutar pela sua família. Lutar pelo bem-estar espiritual dos seus. Pelo bem-estar espiritual de outras famílias. Grandes homens cuidam das suas famílias e também vão atrás de outras. Para investir, para desafiar. Essa é a ideia aqui. Sirva a sua igreja sacrificialmente e faça discípulos da graça. Faça discípulos da graça. Agora, além de se fortificar na fé e desafiar homens na verdade da graça, nós somos desafiados a abraçar a última etapa para alcançar mais pessoas com a mensagem da graça. E Paulo nos dá aqui na segunda porção do versículo 2 qual é essa etapa. E essa etapa é: capacite homens para a obra. Capacite homens para a obra. Se fortifique na graça do Senhor Jesus Cristo. Desafie homens na verdade precisa revelar a Paulo. E capacite esses homens para a obra de fazer a mesma coisa. E aí, na segunda parte, na última parte do versículo 2, ele faz o maior desafio dele. Eu vou ler o versículo 2 todo, mas eu queria fazer ênfase na última parte. E as coisas que ouviste de mim, entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis que sejam o quê? Capazes de também ensinarem a outros. Capazes de ensinarem a outros. Nossa cultura nordestina, infelizmente, e eu falo isso com propriedade, porque eu sou da terra, nasci e cresci aqui. A nossa cultura nordestina, a gente tem uma tendência de sempre achar que a responsabilidade das coisas é de alguém, mas não minha, é de outro, certo? É de Deus, né? É dos outros irmãos na igreja, é do pastor, é dos líderes, governantes, é do chefe, é do dono da empresa, é do meu supervisor. Nunca é minha. Você já notou? Você vai numa loja, reclama do negócio, o que é que o funcionário diz? Eu não tenho nada a ver com isso. É o que ele sempre diz. Não tem nada a ver com isso. Não se responsabiliza. Não veste a camisa. Certo? Não se sente parte. Não é comprometido em tornar aquele lugar um lugar melhor. Por estar lá. Por trabalhar lá. Por servir lá. Nós somos mestres nisso.
Mestre, gente, a gente faz isso dentro do contexto familiar, certo? A gente chega para o cônjuge e diz: a culpa é sua. O que é isso? Transferindo responsabilidade. Aí os filhos vêm reclamar com a gente diz: a culpa é sua. Os filhos vêm reclamar ou os pais vão reclamar com os filhos dizem o quê? A culpa é sua. Nunca é culpa de ninguém, a não ser a culpa dos outros. E a gente tem que perceber aqui que Paulo, ele acaba com esse vitimismo, ele detona isso, ele implode isso, porque ele sabe que isso não é saudável para aqueles que querem seguir a Jesus. Ele sabe que nós temos um compromisso. Nós precisamos nos comprometer de capacitar a outras a serem capacitadores. Eu vejo aqui no final do versículo, mais uma vez, alguns problemas com as traduções que nós temos. Eu não estou de novo aqui querendo dizer que eu sei mais do que um monte de cara que traduziu a Bíblia. Mas quando eu começo a estudar, um pouco que eu sei das línguas originais, eu vejo que tem um pouquinho aqui de tendência das posições teológicas de alguns desses tradutores, na forma que eles escolhem traduzir. E aqui não é diferente. Aqui eu observo aqui um erro de tradução no verbo capacitar. Aqui eles traduzem num tempo que eu não acho que é o certo. Pelo menos o que eu sei do grego. Aqui eles fazem o quê? Eles usam sejam capazes. Não é que ele fala aí? Sejam capazes. Mas se você for estudar no grego, isso aí não está sejam no sentido assim, a gente só procura quem já é capaz. Não, está dizendo que você é no futuro. Então deveriam ser traduzidos serão capazes. Então, traz uma convicção. Isso mostra que à medida que se cresce na graça, preste atenção, na medida que se cresce, ou seja, se fortifica na graça que há no Senhor Jesus, todos, guarda essa palavra aí, todos nós podemos ser capazes de capacitar outros nas verdades da graça. Entenderam aí? É isso que ele está falando aqui. Infelizmente, o tempo usado aqui em nossas versões dá a ideia que apenas aqueles com a capacidade de ensinar é que são capazes de ensinar. Mas ele não se refere aqui a dom de ensino. Ele não está se referindo aqui, vai procurar a camarada que tem um dom de ensino, porque só esses caras que têm um dom de ensino é que vão capacitar outros, que têm dom de ensino. Não é o que ele está dizendo aqui, não. Ele está dizendo aqui é que todos nós, crescendo na graça, somos capazes e apontados e desafiados a se comprometer a passar para outros a graça de Deus. A ideia de que essa responsabilidade é de todos aqui, ela é mais ainda reforçada pela própria palavra capaz. A palavra capaz, ela significa suficiente. E não tem nada a ver com ter o dom de ensino. Mas o quê? Mas sim que todos que se auto-equiparem no conhecimento da graça, nas verdades sendo usufruídas na sua própria vida, serão capazes, resultado natural, ou terão capacidade suficiente para fazer o quê? Passar para os outros o que está vivendo, o que está usufruindo, o que está aproveitando da graça de Deus. Não existe a menor dúvida aqui em relação a Paulo do que ele está intencionando a dizer. Ele diz simples, olhando nos olhos de Timóteo, através dessa carta, esse desafio de capacitar pessoas para a obra, Timóteo, não foi dado apenas a pastores, não foi dado apenas a líderes, foi dado a todos os crentes. É o que ele está dizendo aqui. A você foi dado, meu irmão e minha irmã, o desafio de aprender as verdades da graça para o seu benefício. E à medida que você aprende e aplica e se beneficia dessa graça, você já é qualificado como capacitador das mesmas verdades na vida de alguém. Se você não está ensinando isso, você está perdendo a oportunidade. Você tem que ensinar isso aí. Ensine verbalmente e ensine principalmente através da sua vida. Nós não podemos esquecer que o que devemos ensinar, mais uma vez aí, viu? Eu quero frisar isso várias vezes hoje pela manhã. Nós não podemos esquecer, o que devemos ensinar é exatamente o que Paulo ensinou
a Timóteo. O ensino repassado não pode ser alterado. A missão de capacitar vem com a responsabilidade de capacitar na verdade específica revelada para hoje. Eu não posso ensinar alguém algo que não é direcionado para hoje. Isso não é capacitação. Isso é tornar a pessoa incapaz. Porque você está mandando ela a aplicar e viver de coisas que não é mais para ela. Eu não posso fazer isso. A capacitação debaixo da dispensação da graça, da qual nós estamos, só ocorre quando é baseada nas verdades contidas para nós hoje nas cartas paulinas. Assim é com tudo na vida. Com tudo na vida. Vou dar um exemplo a você. Você confiaria em alguém lhe ensinar a mexer em computador usando a máquina de datilografia? Não é? Ou você aceitaria fazer um curso de tiro a alvo com espingarda de plástico e espoleta? Não, né? Por quê? Porque não é a realidade. Não reflete a realidade. Da mesma forma, você tem que refletir a realidade daquilo que Deus revelou para você. Seria uma absoluta perda de tempo aprender a mexer em computador numa máquina de datilografar, e seria uma grande perda de tempo você tentar aprender a tirar com a espingarda de espoleta, que nem bala sai da bicha. A verdadeira perda de tempo. Há 10 anos atrás, literalmente há 10 anos atrás, era 2015, uma pessoa chegou para mim na igreja de Boa Viagem e disse com um tom meio de cobrança, sabe? Eles estão assim, quando acaba recobrado do pastor, né? Tom meio de cobrança. Aí disse para mim, quem estava pregando na noite era pastor, quem tinha pregado naquela noite tinha sido pastor Douglas. Aí chegou para mim e falou, pastor Joaquim, quem é que vai substituir esse homem e ensinar as verdades que ele nos ensina depois que ele for para a glória? Eu recebi exatamente o que ela queria dizer, né? Eu não precisava explicar. O que ela não contava era com minha resposta. Eu virei para ela e falei, eu espero que vocês que têm sentado debaixo dele e aprendido essas verdades, e espero que tenham aplicado essas verdades, já são mais do que capazes de ensinar essas verdades. Ela não se contentou, continuou a me cobrar. Perda de tempo da parte dela. A gente tem que entender que quando eu leio 2 Timóteo 2, versículo 1 e versículo 2, nós encontramos claramente que todos nós somos responsáveis e temos plenas condições de nos fortificar na graça achada em Cristo Jesus, de desafiar outros na verdade da graça e de capacitar outros para a obra da graça. Basta você ser corajoso e assumir e aceitar esse desafio e parar de achar que essa responsabilidade foi dada a outras pessoas ao invés de você. Foi dada a você. Foi dada aos outros também, mas foi dada a você. A você. A pergunta é, você é pneu murcho? Ou você está pronto? Está se enchendo, né? Lembra de como a gente começou esse sermão? Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. E essa música, ela nos ensina, certo? Uma operação matemática. Não sei quantos de vocês eram bons em matemática quando estavam crescendo. Eu era péssimo. Mas essa música nos ensina uma operação matemática, a operação da potenciação. Se você estudar matemática, você sabe o que é potenciação. Você usa, essa operação, né, você usa para calcular a multiplicação do mesmo número. Aí você sintetiza isso, elevando ele em uma potência. Beleza? Estão seguindo aí?
Deixa eu escrever para vocês, que aí vocês estão mais fáceis. Vocês estão olhando para a minha cara dizendo, tem a mesma ideia que você está falando. 2 ao cubo. O que é 2 ao cubo? Igual a 2 vezes 2 vezes 2. Que é igual a 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Não é? Isso é a base. É você. Tá. Isso é o expoente. Você sabe o que é isso aqui? Sede forte na graça do Senhor Jesus Cristo. Desafie homens na verdade, especificamente revelada pelo apóstolo Paulo para hoje. E capacite esses homens à obra de Deus. O resultado é a potência. Você foi chamado, assim como todos nós fomos chamados. Nós precisamos desenvolver discipuladores da graça de Deus. Nós precisamos potencializar a mensagem da graça. E você faz isso através da multiplicação de discípulos. Você precisa botar na sua cabeça: eu sou um discipulador de discipuladores da graça. E não apenas estou aqui para fazer discípulo. Eu não estou aqui para fazer discípulo, eu estou aqui para fazer discipulador. Enquanto a gente fica dependendo dos experts, né, para fazer a obra do ministério, o nosso crescimento ele vai ser lento, ele vai ser pequeno. Nós precisamos aceitar o desafio de nos preparar para o ministério da graça e começarmos a intencionalmente nos envolvermos com essa obra de formar discipuladores para a graça de Deus. E o caminho para a gente alcançar esse alvo é se fortificar na graça, é desafiar homens na verdade, é capacitar esses homens para a obra. Eu sei que você vai dizer para mim: eu não acredito que esse pastor vai repetir isso de novo, mas eu vou, certo? É por isso que você tem que fazer o SBG. Você tem que fazer o Seminário Bíblico da Graça. Não é porque você vai me fazer feliz, não. É porque o SBG é 2 Timóteo 2, 1 a 2 em ação. É preparando você para você ser um discipulador de discipuladores. Então eu sei que talvez você diga para mim: mas eu não tenho condições. Talvez você diga para mim: eu tenho uma agenda muito ocupada. Pois eu vou dizer uma coisa a você, meu amigo: você tem que limpar a sua agenda, você tem que organizar a sua vida, você tem que fazer o que você tem que fazer. Porque a missão que Deus chamou você foi essa aqui, não foi outra. Ele chamou você para ouvir o que foi dito a Paulo, confiar a outros homens fiéis que serão capazes de ensinarem a outros. Que você possa receber esse desafio hoje pela manhã e possa realmente decidir fazer algo